Vejam o que a palavra de Deus diz. A casa dos perversos será destruída. Vamos ler juntos agora? Mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios é o livro que nos apresenta grandes contrastes. Vejam o verso 1 desse capítulo 14, quando a palavra do Senhor diferencia a mulher sábia daquela mulher chamada de insensata. Olha o contraste. A mulher sábia, aquela mulher que frequenta a Igreja Batista do Barro Preto, edifica, cuida da sua casa, constrói a sua casa. Mas a insensata, aquela que não tem bom senso, aquela que não se coloca diante do Senhor em oração, é com as suas próprias mãos que destrói a sua casa. No verso 11, que lemos agora, o contraste é acerca da casa, da família. E aqui o autor de Provérbios utiliza-se de duas palavras diferentes, mas com o mesmo sentido: casa e tenda. A casa dos perversos não prospera, não se firma. A casa dos perversos não se mantém frente aos desafios da vida. Mas a família, aqui chamada de tenda dos retos, florescerá. Meus irmãos, aqui está o contraste. A casa da primeira mãe, da primeira pessoa perversa, aquela que zomba de Deus e da sua palavra e que não se importa com os valores do Senhor, será destruída. É uma sentença triste, mas verdadeira da palavra de Deus. Ao passo que a segunda casa é aquela casa que florescerá. O que significa florescer? A poesia aqui está falando de desenvolvimento, está falando de prosperidade. Então, a casa de pessoas retas, de pessoas que vivem segundo a vontade do Senhor, florescerá, crescerá. E não é o que nós temos visto? Meus irmãos, olhamos à nossa volta e, muito embora sejamos uma igreja composta de famílias imperfeitas, nós somos imperfeitos sim, mas o que vemos aqui nessa manhã? Famílias felizes porque são famílias. Filhos gratos a Deus porque têm mãe e uma mãe amada. Mães que chegaram aqui nessa manhã sorridentes porque Deus lhes deu filho ou filhos e família. Nós somos muito gratos a Deus por sua casa, seja qual for a configuração da sua casa. De repente nós temos aqui uma avó morando com um neto, um casal que não tem filho, ou nós temos aquela família em que há a avó e os filhos e mais um sobrinho também faz parte. Nós agradecemos a Deus porque a sua família aqui é essa classificada na palavra de Deus como a tenda dos retos. Em meio à crescente destruição desse mundo mau e a tentativa de destruição desse plano maravilhoso de Deus que é a família, há uma casa cheia de vida, uma casa que floresce. É a casa da mulher sábia, temente a Deus. Vejam o que nos diz Provérbios 12, verso 7. Provérbios 12, 7. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. É o mesmo que dizer florescerá, desenvolver-se-á. A casa dos justos será vista próspera. Reflitamos acerca desta casa por alguns minutos. A casa que floresce é a casa de quem ama ao Senhor. Em Provérbios 14, 2, a palavra de Deus descreve a pessoa que ama a Deus. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Isso casa, meus irmãos, com os versos 26 e 27. Vejam aí, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Verso 27. O temor do Senhor
é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, em primeiro lugar, irmãos, a casa que floresce é a casa de quem ama a Deus. Quem anda na retidão teme ao Senhor. Como lemos, é no temor do Senhor que estamos amparados. O temor do Senhor é fonte de vida. Então você, mãe, não tenha dúvida acerca dessa verdade. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você verá a sua casa florescendo no ambiente inóspito que é esse mundo. Achegue-se mais ao Senhor. Ame mais ao Senhor. Cultive maior comunhão com o Senhor e você verá que a sua casa será cada vez mais essa casa que floresce. Em segundo lugar, a casa que floresce é a casa daquela mãe que ama a palavra de Deus. Em Provérbios 14, 12, a palavra do Senhor alerta: há caminho que ao homem parece direito. Aqui está falando do gênero humano. Então aplica-se ao pai, à mãe, aplica-se à mãe. Há caminho que ao homem, Provérbios 14, verso 12, parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você deseja ver a sua casa florescer e não, envolvida com esse mundo, achar-se destruída, minha irmã. Ame a palavra de Deus a ponto de obedecê-la, ao ponto de compartilhá-la com a sua família, ao ponto de levar o seu filho, a sua filha, a amar a palavra de Deus. Sinceramente, irmãos, o presente que mais me marcou ao longo de toda a vida foi quando fui batizado aos 12 anos de idade e ganhar uma Bíblia. E era uma Bíblia muito bonita. Uma Bíblia feita pela Joerp junto com um cantor cristão. E havia ali uma dedicatória dos meus pais. Dê de presente ao seu filho a Bíblia. Sonhe em vê-lo sendo alfabetizado ao tempo em que também lê a palavra de Deus. Aqui na igreja temos um hábito muito bonito, que é presentear os pais dos bebês que são dedicados em oração ao Senhor com uma literatura que chamamos de Bíblia da Criança. Não é o texto bíblico completo, mas é um livro que apresenta com ilustrações, com breves escritos, grandes histórias da Bíblia, inclusive a história maravilhosa da morte e da ressurreição de Jesus. Irmãos, precisamos levar os nossos filhos a entenderem que nós amamos a Bíblia, a palavra de Deus. Se uma mãe ama a Bíblia, o seu filho aprenderá a amar a Bíblia. E mesmo quando for velho, mesmo que aparentemente esteja distante dos caminhos do Senhor, se lembrará sim da palavra de Deus. Me falta tempo, irmãos, para relatar os muitos testemunhos de gente que mesmo depois da morte da sua mãe, voltou-se para a palavra de Deus, e a razão é, quando neste mundo mal me vi em aperto, longe do Senhor, com problemas sem fim, eu me lembrei do ensino da minha mãe, eu me lembrei do ensino do meu pai, e conferi aquilo que diz a palavra de Deus. Por favor, olhe de novo para Provérbios 14, 12. Abra sua Bíblia. Crianças não podem rir, tá certo? Tem que dizer assim, saúde. E elas disseram mesmo. Provérbios 14, 12 diz assim: caminhos que não são caminhos retos, ao cabo dão em caminhos de morte. Irmãos, quando filhos de crentes, que por rebeldia, por omissão espiritual, por desobediência aos pais, se envolvem com esse mundo mal, Deus é poderoso para falar-lhes ao coração. A mãe que ama ao Senhor e sabe que Deus se importa com o seu filho. Mas também a mãe que ama a palavra de Deus e sabe das garantias da palavra de Deus de que o Senhor nos ouve em oração. Quando oramos em nome de Jesus, Ele nos ouve. Essa mãe clamará ao Senhor que socorra o seu filho que afastou-se dos caminhos dele, caminhos de morte. Há caminhos que somente serão corrigidos pela ação providencial do Senhor. Em terceiro lugar,
A casa que floresce é a casa de quem ama a família recebida das mãos de Deus. Voltem a olhar de novo para o verso 11. A tenda dos retos florescerá. Não é impressionante como a palavra de Deus utiliza-se de figuras coletivas? A família, a tenda, a casa, o rebanho, o povo. A palavra de Deus valoriza sim e muito a família. Não há um livro que valorize a família tal como a Bíblia. Pois você, mãe, que deseja ver a sua casa florescendo, lembre-se disso. Você precisa, porque ama o Senhor e ama a palavra dele, amar a família dada pelo Senhor e apresentada na palavra de Deus com excelência. Olhe para a sua família como um presente do Senhor, como uma concessão de Deus, como uma bênção que Deus tem posto em suas mãos. Como é belo ver no ambiente da família a criança percebendo-se amada pelos pais que Deus lhe concedeu. Um certo professor perguntou a um menino: João, suponha que sua mãe fez uma torta de chocolate maravilhosa e na sua casa há 7 pessoas, papai, mamãe e 5 filhos. Qual é a fração da torta que você receberá? O professor de matemática disse: pense bem, 7 pessoas, sua mãe faz uma bela torta, um bolo de chocolate maravilhoso. Qual é a fração que você vai receber? E João respondeu: eu vou receber 1/6 do bolo que a mamãe fez. O professor de matemática, preocupado, disse: João, pense direito. Eu estou falando aqui de uma família com 7 pessoas. E você me diz que vai receber a 6ª parte. Pense melhor. Vocês são quantos em sua casa? Ele diz: professor, nós somos 7. Mas conhecendo a mamãe como eu conheço, ela diria que ela nem gosta de chocolate. Ela dividiria por 6 pessoas. Essa cena te parece familiar? Me parece. Você conhece essa cena? Acredito que sim. São cenas que somente serão vistas na família. No mundo corporativo, irmãos, veremos isso? Dificilmente. Nas ruas, veremos tal generosidade? Penso que não. Onde nós encontraremos isso, irmãos? Na família que Deus nos deu. A minha oração e a minha pregação nessa manhã é simples, ou são simples e são objetivas. Mas o meu desejo é que Deus permita a você compreender na simplicidade daquilo que está sendo dito na presença das nossas crianças, que lamentavelmente existem casas que estão destruídas. A casa dos perversos, casas tristes, casas de lamento, casas de dor. Mas existe uma casa que, apesar de imperfeita, é uma casa que tem florescida. Eu entendo pela palavra de Deus que é a casa em que a mãe ama o filho e nunca dirá ao filho que ele é um problema. E elas não são um problema no culto aqui agora, irmãos. Irmãos, eu quero reafirmar isso. É uma bênção do Senhor termos as nossas crianças aqui. E além de lindas, elas são reverentes, não são, irmãos? Que bênção ter essas crianças, elas não atrapalham, elas não são para nós dificuldade. Como é bom ter as nossas crianças aqui cantando, orando, lendo a palavra de Deus, nos convidando à adoração ao Senhor. A casa do crente deve ser assim, uma mãe que sempre dirá: Senhor, eu te agradeço pelos filhos que o Senhor me deu. A casa de um pai que sempre dirá: os meus filhos não são um peso, os meus filhos são uma grande alegria. A casa do crente é aquela em que mamãe trata papai com respeito e com carinho. Papai trata mamãe com toda gentileza, com cavalheirismo, com romantismo. A casa do crente é a casa em que os filhos, que às vezes se estranham, que às vezes parece que não conseguem calcular a passagem no corredor, um tromba no outro, né, irmãos? Isso acontece muito, né? O pai e a mãe passam pelo mesmo corredor e cabe os dois, mas parece que um só corredor na casa não cabem 2 filhos. Mas é nessa casa que, ainda que formada de gente imperfeita,
os irmãos sabem da bênção que é ter um na vida do outro. A minha oração é que sejamos uma igreja formada de casas que florescem, casas de gente que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que ama a família recebida da parte de Deus. A sua casa pode ser esta casa. Vamos orar por isso? E eu quero convidar uma criança, irmãos.